Olá, bom dia. Hoje é dia 19 de julho. Eu sou o reverendo Fábio Teixeira Gonçalves. Nós estamos, então, dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da Escola Bíblica Dominical aqui da Igreja Presbiteriana da cidade de Conchas. Hoje eu quero trabalhar com vocês no texto de 2 Crônicas, capítulo 34, versículos 29 até o final, 29 até o 33. É o final, são os versículos finais deste capítulo. 2 Crônicas, capítulo 34, do 29 ao 33. Diz assim o texto: Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até ao maior, e leu diante dele todas as palavras do livro da aliança que foram encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança, que estavam escritas naquele livro. Todos os que se acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram a esta aliança. E os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel, os obrigou a que servissem ao Senhor, seu Deus. Enquanto ele viveu, Josias, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Vamos orar? Pai, pedimos-te nesta manhã, neste momento, que o Senhor venha falar mais uma vez aos nossos corações. Nós precisamos da tua palavra nos preenchendo e nos instruindo e nos fazendo sermos conforme a tua vontade. Que assim seja, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nessa manhã, o meu desejo é falar com vocês a respeito do rei Josias. A sua história nos instrui e nos ajuda certamente muito em dias onde nós percebemos a igreja, via de regra, muito mais voltada para si mesmo, vivendo muitas vezes dentro das quatro paredes, preocupada com aquilo que são seus próprios interesses e menos os interesses do Senhor. Recentemente eu vi um vídeo de um dos nossos pastores evangélicos, na verdade ele é de linha batista, e ele bem lembrava, alguém que é bastante preocupado com a área de evangelismo. Ele tem o projeto Minuto com Deus, que tem alcançado, eu diria, talvez milhões de pessoas, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. E ele alertava o fato de que as igrejas, nessa geração especialmente, têm se voltado muito mais para si do que para fora, muito mais preocupada em falar para os próprios crentes e menos para aqueles que estão lá fora. Muito bem, Josias é um rei que tem uma preocupação muito grande de restaurar o seu relacionamento pessoal com Deus e o relacionamento da igreja, do seu povo, daqueles que eram liderados por ele da mesma maneira. Então, tendo visto isso e compreendido isso e aceitado essa realidade, vejamos aqui muito rapidamente um pequeno histórico do rei Josias. O reinado de Josias, segundo as Escrituras Sagradas, começou quando ele tinha 8 anos de idade. E, a rigor, conforme o texto bíblico, ele reinou durante 31 anos. Com 16 anos, ele passa a buscar a Deus. O que ocorre aí é uma verdadeira conversão. Na verdade, o texto de 2 Reis, capítulo 23, versículo 20, eu leio aqui o texto bíblico, diz que essa conversão foi realmente definitiva.
O versículo 25 diz o seguinte, segundo Reis, capítulo 23, versículo 25. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo a lei de Moisés. E depois dele, diz o texto, nunca se levantou outro igual. Portanto, Josias é um rei que marca a sua história, a sua geração, e até hoje é visto dessa maneira. Muito bem, isso com 16 anos de idade. Com 20 anos, ele começa então a revitalizar a vida religiosa de Judá, sobre a qual ele era rei. Com 26 anos, ele restaura o templo e volta então a celebrar a Páscoa. E ele morre finalmente com 39 anos. Observe uma coisa, toda essa história de Josias está relatado, tem o seu relato de maneira especial aí no livro de 2 Crônicas, capítulos 34 e 35. Você então tem toda essa história, todo esse relato nessa passagem. Qual foi a importância de Josias, ou do rei Josias? Bom, o fato, primeiro, é que ele prosseguiu com a política de reunificar o norte e o sul daquela nação, ou seja, tentar reunificar Israel e Judá. Ele centralizou, isso é um outro ponto do seu reinado, ele centralizou o culto no templo e na cidade de Davi, ou seja, lá em Jerusalém. Ele foi um rei extremamente justo com o aflito e com o necessitado. Você tem isso, não vou ler agora aqui, mas você pode procurar depois, em Jeremias, capítulo 22, versos 15 e 16. E, finalmente, é alguém que se compromete seriamente com a aliança. Eu leio aqui os versos, o capítulo 34, versos 19 e 21. Vejamos aqui, capítulo 34, verso 19, diz o seguinte: tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o versículo 21, ide e consultai o Senhor por mim e pelos restantes em Israel e Judá, acerca, diz Josias, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor, para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Josias, então, tem consciência clara de que era preciso retornar aos braços do Senhor, era preciso haver um reencontro com Deus. Muito bem, a igreja atual, com essas características que eu coloquei há pouco no início da minha fala, precisa então hoje certamente ter esse reencontro com o Senhor, a semelhança do que ocorre com Josias e no reinado dele. Muito bem, eu trago aqui 3 expressões que, entendo eu, servirão para nortear esse nosso reencontro, ou esse reencontro nosso ou da igreja com o Senhor. E a primeira expressão é essa: empenho. Empenho, grife isso, guarde isso, empenho. Josias foi um líder extremamente empenhado em restaurar o seu relacionamento com o Senhor. Foi um homem que demonstrou verdadeiro interesse, verdadeira disposição no reencontro, no retorno à vontade divina. Josias mostrou bastante e verdadeiro empenho. Josias se converte, como nós já vimos, Josias se converte verdadeiramente, e isso ocorre em torno do ano 650, que é precisamente o período em que Josias viveu. Inclusive, interessantemente, Josias aparece na genealogia de Jesus, lá em Mateus capítulo 1, ali no verso 10. E você vai observar que, de certa forma, Davi, embora isso não seja algo objetivo ali em Mateus capítulo 1, quando apresenta essa genealogia, mas você tem também Davi como referência, lá no capítulo 6, no versículo 6, e depois na sequência, chegando até Josias. Davi, portanto, é uma referência para Josias. O fato é que Josias, ele enxerga a realidade suja que se encontrava ali o povo de Deus.
O livro da lei do Senhor havia sido perdido. Nós temos esse relato no versículo 14, capítulo 34, segundo Crônicas 34, 14. Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então, segundo Crônicas 34, 14, nós temos ali o relato de que o livro de Deus havia sido perdido e agora reencontrado, achado. Mas observe, a consequência desta perda desse livro durante tanto tempo foi algo terrível para o povo de Israel. A idolatria adentrou aquele povo. Se tornaram homens ímpios, impiedosos, distantes do Senhor, não preocupados com uma vida de consagração a Ele. Abandonaram a fé. A religiosidade fria estava presente ali naquele povo, uma religiosidade que, a bem da verdade, se distanciava tremendamente de Deus. Josias, então, rompe definitivamente com esse estado de acomodação e passa, então, a empreender a mais completa e consistente reforma na história de Judá, Josias foi radical. Ele destruiu, atenção a isso, todos os objetos e lugares ligados ao paganismo. Os versos 4 e versos 7 mostram isso. Vamos ver aqui na Bíblia, 34, versículo 4. Na presença dele, derribaram os altares dos Baalins. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição. Quebrou-os, reduziu-os a pó e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Versículo 7. Tendo derribado os altares, os postes ídolos e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todos os altares do incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Além de fazer isso, além de destruir todos os objetos e todos os lugares ligados ao paganismo, Josias também elimina, na verdade ele mata mesmo, todos os sacerdotes desses cultos. Isso é interessantíssimo. Evidentemente que nessa época, na cultura daquele tempo, era possível isso. Veja os versos 4 e 5, o que nos dizem a respeito dessa ação de Josias ali em Israel. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim e de Simeão, até Naftali, por todos os lados no meio das suas ruínas. Veja que coisa interessantíssima, meus irmãos. E por último, ele derruba os templos pagãos, que foram erguidos, pasme, por Salomão. Veja, segundo Reis, capítulo 23, os versos 13 e 14. Vamos lá, segundo Reis, versículo 23, capítulo 23, versos 13 e 14. Diz lá o seguinte, 23, versos 13 e 14. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte da destruição, os quais edificara Salomão, rei de Israel, para Astarote, abominação dos sidônios, e para Quemos, abominação dos moabitas, e para Milcom, abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente, fez em pedaços as colunas e cortou os postes ídolos, e o lugar onde estavam encheu ele de ossos humanos. Meus irmãos, por mais grosseira que possa parecer toda essa ação de Josias,
O fato é que ele está fazendo aquilo que Deus realmente queria que fosse feito, porque era preciso destruir, eliminar por completo toda a idolatria, todo o paganismo, toda a impiedade que se encontrava naquele povo, fruto de terem perdido a lei de Deus, o livro da lei, o livro do Senhor. Eles estavam absolutamente distantes daquilo que nós poderíamos chamar hoje das escrituras sagradas, de Bíblia. Eles estavam distantes e a consequência foi que se tornaram ímpios e se tornaram pessoas completamente distantes de Deus. Duas importantes lições que nós temos aqui pontualmente diante desse quadro e diante daquilo que Josias faz. Nesse cenário nós temos então essas duas lições. Primeira lição: Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel à sua palavra, sempre. E ele sempre cumpre a sua parte na aliança. Deus é fiel à sua palavra e ele cumpre o que ele promete sempre. Segunda implicação: a vida com Deus implica em ser radical na pureza. Vida com Deus implica em ser radical na pureza, na santidade. O cuidado de Josias é uma excelente referência para a igreja atual. É preciso que a igreja dos nossos dias se preocupe de fato com santidade, com pureza, com transparência, nada de obscuridade, nada de sujeira moral, nada de sujeira ética. É preciso que Deus seja definitivamente a referência da igreja e seja a referência de santidade. Josias entende isso e age a partir da sua compreensão e das suas convicções. Como líder que é, não age apenas na sua vida pessoal, ele transfere, ele transporta isso na sua liderança e leva esta verdade a todo o povo para os seus liderados. Muito bem, a segunda expressão que deve nos chamar a atenção aqui, caso queiramos um reencontro, um retorno verdadeiro, real ao Senhor, a segunda expressão é essa: comprometimento com a aliança. Comprometimento com a aliança. Deus se relaciona com o seu povo e é preciso que nós nos lembremos sempre disso. Deus se relaciona com o seu povo por meio da aliança. É por meio da aliança, por meio desse compromisso assumido, a partir desse compromisso feito, é que Deus se relaciona com a igreja. Por esta aliança, Deus promete abençoar o povo. E por essa mesma aliança, o povo, a igreja, promete obediência. Portanto, na aliança, Deus promete abençoar e o povo promete obedecer. Deus ama e age sempre com base na sua aliança. Deus fez uma aliança com o seu povo e a renova sistematicamente no Antigo Testamento. Várias vezes ele vai promovendo essa renovação. Já no Novo Testamento, melhor dizendo, esta aliança é estabelecida de maneira definitiva, através de Jesus Cristo, ali na cruz, com o sangue que é derramado. Muito bem, por causa da aliança, Deus sempre cumpre aquilo que ele promete. Agora observe, a lembrança desta aliança para nós hoje, deveria produzir o mesmo que vimos ali com o povo sendo liderado pelo rei Josias, especialmente no capítulo 34. Veja, o que nós deveríamos produzir? Primeiro, humilhação diante de Deus. Capítulo 34, versículo 19 diz o seguinte: tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. A ideia aí é de arrependimento, de humilhação, de reconhecimento de falhas, de reconhecimento de necessidade do Senhor. Então, a primeira coisa é humilhar-se diante do Senhor. Segunda situação que deveria ocorrer com a igreja de hoje, o desejo de conhecer mais sobre Deus. Isso ocorre nesse período em que Josias está liderando o povo.
de Deus. O versículo 21 diz, sempre no capítulo 34, versículo 21, ide e consultai o Senhor por mim e pelos restantes em Israel e Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, que foi encontrado. Veja, Josias está mostrando que tem desejo de conhecer mais a Deus por meio das Escrituras, e esse desejo deve existir dentro da igreja também, não só por parte de alguns, ou do pastor, ou de presbíteros, ou de oficiais da igreja, ou de uma ou de outra pessoa, mas de toda a igreja, o desejo de conhecer mais a Deus por meio da palavra dele. Mas, finalmente, o reconhecimento que Deus é justo. O reconhecimento que Deus é justo. Versos 24 e 25. Assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores. Por quê? Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira. É preciso se lembrar que, além de Deus ser amor, e de fato Ele é, mas Deus é justo também e aplica a sua justiça, ainda que isso signifique dor, ainda que isso signifique algum nível de sofrimento no povo dele. Deus faz isso porque ama, porque os trata como a filhos, mas é preciso reconhecê-lo como um Deus justo. Essas três situações deveriam existir na igreja hoje, e isso deve ser restaurado. Humilhar-se diante do Senhor, desejo de conhecê-lo mais por meio das Escrituras, reconhecimento que Ele é justo. A partir dessa experiência que a aliança possibilita, quais as ações, então, que deveriam acontecer na vida da igreja? Primeiro, rompimento com os erros do passado. Romper com aquilo que está até então errado. Romper com aquilo que vem desagradando ao Senhor. Versículo 27 diz lá o seguinte: porquanto teu coração se enterneceu e te humilhou perante Deus. Rompimento com aquilo que está errado, com os erros do passado. Uma segunda ação: observação das prescrições bíblicas, ou seja, fazer de fato aquilo que a Bíblia diz. Segundo Crônicas 7,14, se humilhar, orar, buscar ao Senhor e se converter de fato dos maus caminhos. Mudar de rota, mudar de ações, mudar de atitude, mudar de pensamento, mudar o vocabulário. É preciso ações concretas. Finalmente, adorar de maneira real e verdadeira, por meio do culto individual e público ao Senhor, restaurar o culto a Deus. É preciso, portanto, ter comprometimento com a sua palavra. É preciso isso. Mas, finalmente, eu trago uma terceira expressão que deve nos nortear, visando um retorno aos braços do Senhor, um retorno a Deus, um reencontro com Ele. Consciência de pecado. Consciência de pecado. 13 anos após promover a restauração do templo, Josias cai em pecado. É preciso ter consciência de que nós somos pecadores e mesmo salvos pela cruz de Cristo, não deixamos de ser. É preciso reconhecer que ainda há falhas e que essas falhas precisam ser o tempo todo monitoradas e corrigidas à medida do possível. Eu repito, 13 anos após promover a restauração do templo, após promover uma das mais impressionantes movimentos de renovação com o Senhor, ali no povo, Josias então cai em pecado. Ele é um instrumento de Deus, mas passivo de pecar. É um homem de fato convertido, porém ainda pecador. Este pecado de Josias literalmente o leva à morte. Ele morre por causa disso. Qual foi o pecado de Josias? Eu trago aqui um resumo extremamente pequeno do que ocorre com Josias, do pecado que o acometeu. O resumo da passagem que relata a morte do rei Josias é o capítulo 35, dos versos 20 a 24. No versículo 20, o rei Neco, lá do Egito, em caminho para uma batalha
contra os babilônios ali na cidade de Carquemes, ele é, nesse momento, interpelado por Josias. Veja que coisa. No versículo 21, Neco, então, rei lá do Egito, não entende porque Josias quer guerrear com ele e afirma que Deus está com ele e que o seu objetivo era lutar contra um outro grupo. Neco estava dizendo para Josias: olha, eu não tenho nada com você, eu não quero brigar com você, eu não quero lutar com você, eu não quero guerrear com você, e Deus está comigo. Neco dizia isso. Entretanto, no verso 22, mostra que Deus não queria que Josias guerreasse com Neco, porém, Josias desobedece e vai à batalha ali no vale de Megido. No verso 23, Josias é atingido gravemente. E no verso 24, então, Josias morre. Josias era um homem de Deus, porém, naquele momento, ele não quis ouvir o Senhor. Definitivamente não quis. O verso 22, capítulo 35, versículo 22, diz o seguinte: Josias, não dando ouvidos, não deu ouvidos ao Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós somos todos pecadores e por isso nós somos frágeis. E nós precisamos reconhecer, nós precisamos ter muito cuidado com a nossa vida espiritual. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 15, diz o seguinte: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então guarde isso, guarde esse ditado. É um ditado popular, mas talvez sirva para nós nessa ocasião. O sucesso sem o devido cuidado pode resultar em fracasso. O sucesso sem o devido cuidado pode resultar em fracasso. Vamos concluir a nossa aula de hoje. Em primeiro lugar, rompa com os erros do passado e daqueles que permanecem e com aqueles que permanecem até hoje. Rompa com os pecados, com os erros, com as falhas, com aquilo que desagrada ao Senhor. Se for preciso, contrarie os desejos daqueles que estão à sua volta, mas agrade ao Senhor sobretudo. Permaneça firme sempre, diante das pressões sociais ou diante das tentações. O meu desejo é que Deus te guarde, que te guie, que te proteja, que caminhe sempre com você. Segunda coisa, se comprometa seriamente com o Senhor. Lembre-se da aliança, do compromisso que você assumiu com Ele de ser obediente. Faça isso. E, finalmente, se empenhe sempre em fazer a vontade divina. Se encontre com o seu Deus. Vamos nos encontrar com Ele? Ele te ama. Ele nos ama. Ele tem os braços abertos para mim e para você. Que a Igreja do Senhor seja renovada dessa forma. Que eu e você tenhamos um reencontro genuíno com Deus. Amém? Que assim seja. Uma boa semana a todos. Vamos orar? Pai, pedimos-te que o Senhor nos abençoe ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, durante a nossa história que existirá nessa terra enquanto o Senhor não nos chamar. Pedimos-te, Deus, que o Senhor nos proteja, nos guarde, nos guie, nos instrua, para que, à semelhança de Josias, façamos sempre a tua vontade. Josias teve um reencontro com o Senhor, retornou aos teus braços e à tua vontade, certo de que estava fazendo aquilo que era correto. Ajuda-nos a termos a mesma visão de Josias e termos a nossa vida restaurada. Leva-nos a sermos uma igreja que adore o Senhor em espírito e em verdade, que busque o Senhor sempre e que faça sempre a sua vontade, vivendo sobretudo em santidade de vida. Que assim seja para a glória tua. No nome de Jesus pedimos-te assim. Amém.